Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o canal, meu canal de Direito Tributário e Processo Tributário, mais uma vez professor Lucas, e vamos continuar aquilo que nós já estávamos analisando na aula passada a respeito de imunidade tributária. Já analisamos o que é imunidade, os tipos de imunidade tributária previstos no texto constitucional, mas hoje nós vamos falar a respeito do que são isenções tributárias e nós vimos basicamente a diferença básica que existe entre imunidade e isenção, que tem que ficar isso muito claro. A primeira diferença básica, como vimos, é que imunidade ela é, na verdade, decorrente do texto constitucional e isenção, como nós vamos ver aqui, ela decorre do texto legal. Nós vamos ver os tipos de isenções e vamos tentar, mais uma vez, lembrar dessas diferenciações conceituais, inclusive a diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero. Nós vamos ver basicamente o que é a diferença desses três institutos, tudo bem? Se tiverem dúvidas, pessoal, pode passar aqui nos comentários debaixo do vídeo, vou respondendo vocês conforme a minha disponibilidade de tempo, vou passando as informações também. Não deixem de acessar minhas redes sociais, que inclusive estão aqui no meu canal, o Instagram, o LinkedIn, o meu site pessoal, proflucasdireitotributário.com.br. Fico à disposição dos senhores e das senhoras também, para responder às dúvidas necessárias sobre a disciplina. Se tiverem dúvidas sobre as outras aulas também, podem entrar em contato comigo. Vamos falar então hoje, como eu disse, sobre a isenção. O que é isenção tributária? Trata-se de uma dispensa legal do pagamento do tributo, mas é uma dispensa da lei, não é uma dispensa do texto constitucional. Há necessidade de previsão de lei com base no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição e do artigo 176 do CTN. O artigo 150, parágrafo 6º, ele diz o seguinte, pessoal, para a gente entender melhor esse conceito. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei federal, estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 150, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição. Eu falei para vocês na aula anterior para a gente tomar cuidado com a palavra isenção, quando muitas vezes é usada no texto constitucional, porque muitas vezes ela significa imunidade. Nesse caso, ele se refere apenas mesmo à isenção. Então, cuidado, que muitas vezes o nome isenção é usado de maneira errada, quando na verdade quer se referir à imunidade. O que está no texto constitucional é imunidade. Mas nesse parágrafo 6º, por ele falar que ele decorre mediante lei, aqui não se refere à imunidade, aí é propriamente isenção, que é diferente de imunidade. Imunidade é garantido pela Constituição, não depende de lei específica para que possa viger. A isenção não. A isenção depende de lei para que possa viger e somente pode ser concedida pelo ente competente. Então, a União não pode me isentar de IPVA porque o IPVA é estadual. Assim como o Estado não pode me isentar de imposto de renda porque o imposto de renda é federal. Então, o ente competente é que pode isentar o contribuinte. Não é um outro em nome dele, não é qualquer outra pessoa. Somente o ente competente pode isentar a outra pessoa, no caso o contribuinte, de pagar o tributo. Aí há uma isenção por meio do texto de lei. E o artigo 176 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: a isenção, e aí já uso o nome certo aqui, porque aí é uma das formas de exclusão do crédito tributário, a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifica as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. Isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade contribuinte, em função de condições a ela peculiares. É importante dizer isso. Tem duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui no artigo 176 do CTN. Quando ele fala que decorre mediante lei, é específica há condições para que se exija, a isenção, ainda quando prevista em contrato. Então é o seguinte, mesmo que haja um contrato no direito privado que eu celebre com outra pessoa, dizendo o seguinte, vamos pensar num contrato de compra e venda de um bem imóvel, pode ser? No contrato de compra e venda de um bem imóvel, eu deixo numa das cláusulas do contrato
que o que está comprando o meu imóvel é isento de pagar os tributos devidos por mim, que ainda não foram pagos de IPTU, as parcelas de IPTU para aquele imóvel. Só que o que vai acontecer? Para o fisco não interessa o que está celebrado no contrato, porque o contrato faz lei entre as partes, não entre o Estado. A lei é mais forte do que o contrato privado. A lei não tem efeitos meramente interpartes, mas ela tem o efeito erga omnes. Ela vincula todos, ela tem o direito público, ela provém de perseguir o interesse público. Então, a lei não depende de contrato. Mesmo que eu estabeleça numa cláusula do contrato que aquele que está comprando o meu imóvel é isento de IPTU, o município mesmo assim pode cobrar dele o IPTU. Ah, mas e depois, o que se faz? Ele paga o IPTU e pode, na esfera privada, aí sim, por meio da cláusula do contrato, exigir a restituição do valor da minha parte. Aí sim. Mas o que acontece é o seguinte, o que eu quero dizer claro é o seguinte, não interessa o que está no contrato civil. A lei não está vinculada ao contrato. O contrato só faz lei entre as partes, não em relação ao Estado. O que vale é a lei. Se a lei diz o comprador do imóvel vai pagar os IPTUs restantes, ele vai pagar, ponto final, não tem discussão. Ah, mas eu quero questionar o valor que eu paguei indevidamente. Aí não vai questionar na esfera administrativa, nem judicial, no direito público. Aí vai questionar na esfera civil, porque estava no contrato, e aí eu vou ser acionado, e aí eu vou ter que restituir ao contribuinte devedor, que estava devendo o IPTU, aí vou ter que pagar o valor, vou ter que pegar o valor que eu prometi que ele não iria pagar, eu vou ter que restituir, fazer a restituição do valor para essa pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer é, contrato não vale para vincular o ato público tributário. O que vale é entre as partes. Ele pode pedir restituição no âmbito civil, não no âmbito tributário. E outra, quando a gente fala de isenção, parágrafo único, diz o seguinte, do artigo 176, que pode ser concedido para algumas regiões específicas a depender das condições. Então vamos supor que aconteceu um desastre natural em uma região. O tributo pode ser isento? Então vamos supor, o que aconteceu infelizmente no início do ano, quando teve aqueles desabamentos de terras no litoral norte de São Paulo. Para quem acompanhou aquela região ali de São Sebastião, o litoral norte de São Paulo foi muito prejudicado pelas chuvas. Muitas casas foram destruídas, imóveis foram perdidos, mercados, shoppings, outros imóveis foram prejudicados pelas chuvas, pelo desabamento de terra em decorrente da chuva. Tudo bem. O Estado, ele pode isentar estes moradores que foram prejudicados nessa região? Sim, aí é concedida uma isenção. Aí é só o Estado que isenta estes contribuintes, assim como os municípios ali atingidos concederam isenção de impostos municipais aos moradores atingidos. Então, em virtude daquela condição peculiar, se dá a isenção, se dá esse benefício fiscal, em detrimento de algumas condições peculiares, dependendo da região. Um outro exemplo é o que está acontecendo, infelizmente, no centro de São Paulo, com o aumento da criminalidade ali naquela região que hoje corresponde à Cracolândia, né? Uma região que está cada vez mais piorando, está cada vez mais desvalorizada. Então, o que o poder público municipal pode fazer? Ele pode isentar os moradores naquela região próxima do IPTU? Olha, vocês não pagam mais IPTU porque vocês estão morando em uma região muito perigosa. Nesse caso, eles podem ficar isentos de pagar? Sim, em detrimento da região onde se encontrem, em virtude do aumento da insegurança, em virtude de algum problema natural que ocorre, como falei, no caso do desabamento de terras nas regiões do litoral norte de São Paulo. Então, em virtude de algumas condições específicas, o ente competente pode isentar. Então, o parágrafo único do artigo 176 fala sobre isso. E o 177 do CTN diz que a isenção não se estende a taxas ou a tributos instituídos posteriormente à concessão. Então, taxa que não é imposto não é beneficiado por isenção. E o tributo instituído posterior à concessão, então, depois de concedida a isenção, depois de instituído esse benefício da isenção, o tributo instituído posteriormente não é beneficiado, não é estendido, não acaba sendo devido pelo contribuinte. Então, o artigo 177 diz o seguinte: salvo disposições de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Primeiro, as taxas e também as contribuições de melhoria. Ambos são tributos que não é um imposto, mas não são beneficiados pela isenção.
E o inciso 2, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 111 do Código Tributário Nacional. Vamos dizer o seguinte: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção. Então, a lei que fala sobre isenção tributária deve ser interpretada de maneira literal, taxativa, conforme o artigo 111 do CT ele fala, e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Há classificações sobre os tipos de isenções tributárias existentes no direito tributário. Então, a isenção, pessoal, ela também tem suas classificações, assim como a imunidade. A isenção ela pode ser classificada quanto à onerosidade, ela pode ser classificada como isenção onerosa e isenção não onerosa. O que é uma isenção onerosa e o que é uma isenção não onerosa? Isenção onerosa, há a exigência dessa contrapartida. Então, para que se conceda uma isenção, deve haver uma contrapartida. Eu te concedo um benefício, mas você tem que me dar algo em troca. Então, exige uma contrapartida. Então, se há exigência dessa contrapartida entre o fisco e o contribuinte, é uma isenção onerosa. Agora, a isenção não onerosa não exige essa contrapartida. Eu concedo independente do que eu recebo em troca. A exemplo do que eu citei das isenções concedidas aos moradores do litoral norte de São Paulo, que foi atingido no período das chuvas. Então, nesse caso, é uma isenção não onerosa. Eu isento você de pagar o tributo do imposto específico, mas sem necessitar receber algo em troca. O artigo 178 do Código Tributário Nacional diz o seguinte, olha, vamos lá no artigo 178 do CTN. Ele diz o seguinte: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto do inciso 3 do artigo 104. Diferente da imunidade, pessoal, a isenção pode ser revogada por meio de lei. Para você tirar uma imunidade, é somente por emenda constitucional, o que é muito mais difícil. Então, a imunidade, desde que, claro, respeite as cláusulas pétreas. A imunidade é muito mais difícil de você tirar. Isenção não. Isenção apenas por uma nova lei, eu posso tirar essa isenção, que foi anteriormente concedida. Então, isenção é diferente de imunidade. Artigo súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, ela fala a respeito de algo que o artigo 178 também fala, né? A súmula 544 do STF diz o seguinte: não confundir supressão da isenção com revogação da lei que concede a isenção. É importante dizer isso, pessoal. Eu já vou ler a súmula 544, mas é importante a gente ter o seguinte questão: não confundir a supressão de isenção com a revogação da lei que concede a isenção. Suprimir a isenção, ela pode ser feita por um ato administrativo. Agora, revogar a lei que concede a isenção somente por uma nova lei. A súmula 544 do STF, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar aqui na pesquisa. Súmula 544 do STF. Ela diz o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Isso é importante dizer, porque existem as isenções onerosas e não onerosas. As que são onerosas, que exigem essa contrapartida, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, súmula 544, ela diz que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Tudo bem? Então, não pode ser apenas suprimido por ato administrativo, diferente das isenções não onerosas. Então, nós falamos quanto à onerosidade. E quanto à generalidade, o que pode se classificar a isenção? Ela pode ser uma isenção em caráter geral ou uma isenção em caráter individual. Exemplo da individual: pessoa portadora de deficiência física. Então, apenas para aquela pessoa portadora de deficiência física ou de uma doença rara se concede uma isenção individual. Quer citar um exemplo aqui? Vamos citar o exemplo da isenção do imposto de renda para pessoas com doenças como câncer. Então, a pessoa que tem câncer, ela pode entrar no critério de isenção individual. Aquela pessoa específica, em virtude da sua condição de saúde, ela entra
como uma isenção de caráter individual. Agora, isenção genérica, eu não ligo qual tipo de pessoa. Eu aplico, por exemplo, determinada região, eu beneficio todos que estão naquela região. Então, eu citei o exemplo da isenção para os moradores das regiões afetadas com a chuva no litoral norte de São Paulo. Então, as pessoas que moram ali em São Sebastião, Caraguatatuba, aqueles municípios próximos, ali que foi atingido pelas chuvas, que teve desabamento de terras, aqueles moradores ali, independente da condição social, independente de quem sejam, por estarem naquela região, são igualmente beneficiados por essa isenção. Aí ela é geral. Agora, individual, toma em consideração um sujeito específico. O artigo 179 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: a isenção a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho de autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Parágrafo 1º, trata-se de tributo lançado por período certo de tempo. O despacho referido nesse artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixa de promover a continuidade do reconhecimento de isenção. E aí o parágrafo 2º diz o seguinte: o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Então, o artigo 179, ele fala a respeito, quando ela não é concedida em caráter geral, ela é efetivada em caráter individual por meio de despacho de autoridade administrativa que vai verificar se aquele contribuinte tem os requisitos necessários para ser beneficiado pela isenção específica. Tudo bem? Artigo 179 do CTN, coloquei aqui nos slides também. Se alguém quiser esses slides, posso compartilhar com vocês depois, por e-mail. Só passar aqui a mensagem de vocês, eu passo todas as anotações aqui que também me ajudam a passar o conteúdo para vocês. Vamos entender, pessoal, aqui, já que falamos de tipos de isenção e nós estudamos na aula passada sobre imunidades, qual que é a diferença, novamente, entre imunidade, isenção e também alíquota zero? Não sei se vocês já ouviram falar de imposto com alíquota zero. Não é a mesma coisa que imunidade e isenção? Qual que é a diferença entre imunidade tributária, isenção tributária e alíquota zero? Vamos começar com imunidade, relembrando que nós vimos na aula passada. Imunidade é uma regra de não incidência prevista na Constituição. Aqui não há fato gerador, nem obrigação tributária e nem crédito tributário. Nem começa o fato gerador, ou seja, já desde o início, lá do início já é beneficiado. A imunidade não há fato gerador. Se o ente, mesmo que pratique um ato tributável, ele se é imune, não existe nem a prática de fato gerador. Então, não há fato gerador, nem obrigação tributária e nem formação de crédito tributário. E cuidado com o nome isenção quando se usa, por exemplo, nos artigos 184, parágrafo 5º e 195, parágrafo 7º. Nesse caso, o nome isenção se refere à imunidade. Cuidado, porque muitas vezes eles confundem os conceitos de isenção e imunidade. Nesses artigos, como se tem 184, parágrafo 5º e 195, parágrafo 7º, em ambos esses artigos, o nome isenção, na verdade, se refere à imunidade. Agora, isenção, diferente de imunidade, é uma regra prevista em lei, que dispensa o pagamento do tributo. Nesse caso, é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, assim como a anistia. A anistia é aquele perdão que se concede à dívida do contribuinte. Mas a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Aqui, existe o fato gerador e a obrigação tributária, mas não existe o crédito tributário, não existe a formação do crédito tributário. Agora, quando a gente fala em alíquota zero, é diferente de isenção e muito mais de imunidade. O que é alíquota zero? Não exige dispensa de pagamento, mas o valor calculado será igual a zero. Então, o contribuinte paga, no caso de alíquota zero, o contribuinte vai pagar o tributo. Só que o resultado final
vai ser 0. Aqui existem os 3 elementos. Diferente da imunidade e isenção, aqui existe fato gerador, obrigação tributária e até a formação do crédito tributário. Mas nessa formação do crédito tributário, esse crédito resulta no final o valor 0. Então, no final, o contribuinte não paga nada. Mas não é que ele está isento e muito menos que ele é imune. Mas nesse caso, a alíquota é uma alíquota 0, o cálculo dá 0. Imunidade, pessoal, é importante dizer que é algo mais perpétuo, se permanece mais no tempo. Isenção é algo transitório. Você pode conceder para alguns casos e revogar por meio apenas de lei. Agora, a alíquota 0 não é que o ente é isento e nem muito menos imune. Ele vai pagar o tributo. Só que no final do cálculo, na formação do crédito tributário, o valor vai dar 0 porque a alíquota que se aplica é 0. Então, imunidade é diferente de isenção, que por sua vez é diferente de alíquota 0. São 3 institutos completamente diferentes. No final, ninguém vai pagar nada, é verdade, mas as razões são diferentes. Na imunidade, fato gerador, obrigação tributária e formação do crédito não existem. Na isenção, existe o fato gerador e obrigação tributária, mas não existe o crédito, a formação do crédito tributário. Agora, a alíquota 0, existe sim o fato gerador, a obrigação tributária e a formação do crédito. Só que na formação desse crédito tributário, o cálculo a ser feito resulta no valor 0 em virtude da alíquota. Para os impostos extrafiscais, a exemplo daqueles que a gente estudou, imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, que são todos federais, é possível a alteração de suas alíquotas por mero ato do Poder Executivo Federal, não havendo necessidade de lei, e por isso, essa seria uma hipótese de se aplicar a alíquota 0. É verdade, é uma hipótese, pessoal, que por mero ato do Poder Executivo, a União pode tirar a alíquota. Para beneficiar um determinado produto, eu vou tirar a alíquota de IPI, eu vou tirar a alíquota de IOF, eu vou tirar de importação ou de exportação. Nesse caso, para beneficiar um produto, pode ser colocado uma alíquota 0. Mesmo que o produto não seja isento, nem muito menos imune, o ente competente só tira a alíquota por mero ato do Poder Executivo. Lembrando que os impostos extrafiscais não dependem da lei para que seja alterado os seus incisos. Apenas devem respeitar os limites estabelecidos em lei, mas a sua alteração pode ser por mero ato do Poder Executivo. E o artigo 150, parágrafo 6º, diz o seguinte, o parágrafo 6º propriamente dito diz: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Então, aqui ele fala no caso das isenções, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. Lembrando que isenção e anistia são hipóteses de exclusão do crédito tributário. Relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei. Lembrando, isenção é mediante lei e anistia também mediante lei, mas imunidade não depende de lei, pois já é previsto no texto constitucional, que é a nossa lei maior, a nossa Carta Magna. Pessoal, ficou um pouco mais curto esse vídeo, porque eu só faltava falar para vocês o que era isenção tributária e fiz a diferenciação com o nome de alíquota 0, imunidade, isenção e alíquota 0. Eu tenho essa tabela da diferenciação desses 3, imunidade, isenção e alíquota 0. Se quiser, eu posso passar para vocês por e-mail. Quem tiver interesse, só me passar aqui por mensagem aqui mesmo nos comentários ou entrar em contato comigo também pelas redes sociais. Pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam os vídeos, compartilhem com seus colegas, me ajudem a fazer esse canal a crescer e atingir o maior número possível de pessoas. Desde já eu agradeço mais uma vez, pessoal, pela atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, me falem. E aí a gente vai estabelecendo o contato, tá bom? Muito obrigado a todos, bons estudos e fico à disposição no que for necessário. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.